Próxima estação, Hospital São Paulo. Obviamente, assim, é uma decisão muito importante, talvez a decisão mais importante da sua carreira profissional, mas assim, você gosta de uma coisa, você quer fazer essa coisa. Você não tem por que mudar porque você acha que não vai passar, ou você acha que não passa em tal escola, ou você acha que tal especialidade é muito concorrida. Se você tem essa decisão, porque você sabe os teus gostos, você sabe como é mais ou menos a vida que você quer. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui é o Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçadinha. Eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui para ir... Pra cima! Pra riba deles, meus queridos. Pra cima deles que passaram nos melhores lugares e agora estão sendo exemplo pra vocês. É ou não é, Xandão? É isso. E hoje, no penúltimo episódio da primeira temporada do melhor podcast de medicina deste Brasil varonil, falaremos com Márcio Pinheiro Lima, R1 de Neurologia, na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Exatamente, ele tá na escola e conseguiu chegar lá seguindo um método de estudo, digamos, peculiar. Não ortodoxo. Não tradicional. E nós vamos explorar isso agora com ele. Pode ser? É isso. Então vambora. Vamos lá. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Maravilha, pessoal. Vamos começar então aqui com o nosso convidado, Márcio. Márcio, te apresenta aí para quem tá nos ouvindo, Márcio. Beleza, meu nome é Márcio, eu vim de Manaus, eu formei pela UFAM e eu sou residente do primeiro ano de Neurologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Como é que foi a trajetória dele? O cara veio lá do norte do país e tá aqui agora com a gente, cansado, reservou um espacinho da agenda, parou um pouquinho a neurologia para vir trocar uma ideia com a gente e é mais um episódio que reforça aquilo que a gente sempre traz para vocês. A mensagem vem de fontes diferentes, mas ela é a mesma, né? Se você tá determinado, você sabe o que você quer, você vem, você faz, acontece e vai ficar igual o Márcio. Um pouco cansado, no meio da residência, mas feliz. É ou não é, meu irmão? Perfeito, exatamente. Perfeito. Ah, maravilha. Boa. Vamos bem embora, cansado, então. bem feliz. não tem como ser diferente no R1, né? Mas, Márcio, vamos lá então. O pessoal já sabe que você é R1 de Neurologia na Unifesp, que eu acredito que seja o sonho de muita gente que está nos ouvindo. Mas vamos voltar algumas casas. Então vamos começar com o começo. Quando que você começou a pensar em neurologia? Quando você começou a pensar em vir para São Paulo? Mais ou menos assim, no começo da faculdade eu não queria neuro, assim, não tenho uma história assim de médicos na família, então fui aprendendo tudo do zero, não tinha muito para guiar. Eu gostava bastante de infecto, tinha aquela visão meio mística assim do corpo, batalhando contra bactérias e tal, etc. Até fiz parte de liga e tal. Aí durante um mês, mais ou menos, uns 2 meses, eu queria bastante nefro também. Cheguei a pensar em dermato. Só que aí, neuro, de onde eu vim lá na UFAM, era no 7º período. Aí no primeiro dia de aula prática, o professor foi com a gente, fechou a agenda do ambulatório, explicou em detalhe excruciante 2 horas direto, do jeito mais detalhista possível, o exame neurológico, naquela coisa não lembro se era pré ou pós almoço, assim, só que era um horário meio tchan das ideias, sabe? Lá aí, em Manaus é fresquinho ainda, né? Aí tu fica assim, nossa, o cara falando de reflexo pupilar, falando de reflexo ostentendinho, tudo. Cara, eu saí maravilhado daquilo. Eu saí maravilhado, assim. E aí eu fui pagando durante o período e eu percebi que eu gostava daquela ideia de ficar falando 1 hora e pouco com o paciente, fazer um exame que precisa de 3, 4 páginas de roteiro, assim, me amarrei naquilo. Rolou um plot twist aí. Total. Tava indo por um caminho. Aí foi basicamente daí que eu quis neurologia, eu descobri tarde. Tipo, não... 7º período, assim, não tinha... Foi quase, assim, no final da graduação mesmo, um pouquinho antes do internato. Foi isso, basicamente. Pela nossa amostragem aqui, não é tarde, né?
A maioria das Não. pessoas acabou decidindo no internato, praticamente. né? No internato, total. Não foi tarde, não. Foi bem cedo até. bem adequado. E no internato, o internato lhe serviu bem no sentido de reforçar que era aquilo mesmo que você queria. Mais ou menos. Porque assim, o internato de neuro de onde eu vim é bastante ambulatório. Uhum. E assim, se você chega lá, passa de 8 da manhã até umas 7 da noite, preenchendo receita, fazendo tudo assim, tudo. Cara, pra tu ainda gostar de neuro depois é porque tu quer neuro mesmo, não tem de onde sair. Então assim, serviu pra solidificar mesmo. Ah, boa. Pra massacrar Assim, o cara mesmo. exato. É isso? É Então isso, tá bom. isso, vai. Então abraça. E por que São Paulo? Quando é que veio a ideia de vir pra São Paulo? Sim, primeiramente, o mais óbvio, a neurologia de São Paulo é muito forte. Uhum. E segundo, eu vim de Manaus. Certo. E, obviamente, tem várias coisas maravilhosas. Os meus professores, se eles quiseram que eu fizesse neurologia, obviamente é porque eles estavam conseguindo ensinar tudo, mas Manaus tem essa situação de ser um pouco isolada. Assim, para ir para congresso, fica um pouco longe do centro da medicina do país. Uhum. E eu queria estar perto disso, eu queria fazer parte desse mundo Claro. Da mais muvuca. interconectado. Da muvuca ali no Exatamente. São Paulo. Uhum. E assim, vários professores meus vieram daqui, acho que a maioria deles, na verdade, veio daqui, Ah, é? ou então de algumas escolas do Sul. Então, eu sabia da qualidade, óbvio, Uhum. ao natural, assim, que todo mundo sabe, e eu tinha experiências positivas com o pessoal daqui. Isso é um relato comum, que é top 3 motivação das pessoas. Os professores referência da instituição de onde eles vêm passaram algum tempo da vida aqui em São Paulo, seja na USP, na Unifesp, na Santa Casa, mas em São Paulo. Legal, Você tem muito mesmo. né? Legal você comentar isso. Aquele professor lá da aula de sêmio, ele veio daqui de São Paulo? Ele veio não, do Paraná. Ele é do Paraná. Ele veio do Paraná. Boa. Legal. Beleza. Paraná ficava um pouco sul demais pro meu gosto, aí eu vim pra cá. E você é de Manaus mesmo? Eu nasci no Pará, mas eu passei em Manaus a maior parte da vida. Dá pra considerar de Manaus mesmo. Dá pra considerar de Manaus. Legal. Então, neurologia foi isso, São Paulo foi isso. E quando você resolveu falar, puta, beleza, ok, já me decidi pra onde que eu quero ir, ou pelo menos pra cidade. E agora, como é que eu vou me preparar? Quando eu vou começar a me preparar? Como é que foi isso? Eu comecei mais no 6º ano. Porque eu ia formar só no começo do outro ano, só ia formar em fevereiro, não ia bater a agenda. Eu até poderia tentar fazer a prova e adiantar minha colação de grau, mas eu quis trabalhar, eu quis ter um pouquinho de experiência médica, eu quis tentar verificar, ganhar um pouco de dinheiro, essas coisas. Então eu comecei a me preparar mesmo a estudar no 6º ano. Estudar de curso, assim, para residência. Eu engatei mesmo depois de formado só. Formei em fevereiro, aí eu passei o ano engatado estudando para passar mesmo. Nem tentou fazer prova no 6º ano? Não tentei. Nem tentou. Ah, nem tentou. Já Olha, tava na só cabeça que era... Ó, e foi de primeira. Legal, vamos explorar isso mais. Então... Qual que foi o racional aí? Porque tem muita gente que fica pensando... se coloca, às vezes, uma pressão demasiada, desnecessária sobre si, do tipo, eu tô formando agora, eu preciso passar, porque se eu não passar, meu Deus, o que vai acontecer da minha vida se eu não passar agora? E aí, por outro lado, você tá falando que não, cara, 6º ano, nem quero. Qual que foi o racional dessa decisão? Como eu já falei, o meu calendário em si, a minha formatura ficava muito, digamos assim, muito perto do início da residência, etc. Já começou a partir daí. Sim. Aí alguns colegas começaram a querer adiantar a colação para ter mais tempo, etc. Assim, eu pessoalmente não via tanta necessidade disso. A gente tem aquela ideia de que você estuda no 5º ano, estuda no 6º ano para passar no 6º ano e já passar direto para a residência, mas você fazer a prova tendo um pouco mais de maturidade, tendo um pouco mais de vivência médica mesmo, ajuda bastante. Não só na parte de ganhar dinheiro, de fazer um pé de meia, etc.
Por exemplo, lá no Amazonas, muita gente serve o exército antes e o pessoal faz um dinheiro bom lá no exército. Mas eu não fiz, eu fui dispensado, sou asmático, etc. Obrigado, CDJ45. Mas muita coisa do que eu estudava, por exemplo, eu tentava aplicar na minha prática. E eu tinha um campo eu trabalhava em muitos lugares, assim. Eu trabalhava numa empresa que fazia os prontos-socorros do estado. Então, eu cheguei a trabalhar, por exemplo, num hospital de doentes neurocríticos, que era referência de neurocirurgia, tinha muito paciente crônico. Dava alguns plantões de unidade semi-intensiva. Na época do Covid, eu cheguei, por exemplo, a trabalhar com grávida, que eles precisavam de gente para fazer plantão com as grávidas que tinham Covid. Então, você vê muita coisa, você acaba aprendendo do que você é capaz, você acaba aprendendo até suas forças, suas fraquezas, para te preparar mentalmente para o que seria uma residência. Total. Puta exercício de autoconhecimento, né? Você se expõe a situações nunca dantes vividas e... o cara aprende muito sobre si. Seguramente na residência você deve viver algo paralelo a isso, né? Novas situações e se conhecendo mais. De autoconfiança, assim, também, por exemplo. Você chegar, fazer um procedimento, já tendo feito aquilo antes, é muito diferente do que você chegar na residência com toda aquela pressão que chega em cima de tipo, nossa, agora eu tô treinando pra ser especialista. Sim. Então, assim, eu acho que me ajudou bastante isso. Primeiros 2 meses de residência dá pra ver claramente na expressão das pessoas quem já trabalhou antes e quem nunca trabalhou antes, né? Eu notei isso, pelo menos, quando eu entrei. Agora, eu imagino que deve ter tido uma dificuldade, mas aí você me fala, porque nesse ano que foi pra valer, que foi o ano que você pegou, vou estudar, você tava trabalhando e eu imagino, pelo que você tá me falando, eu tô entendendo que você trabalhava muito. Eu quero entender o quanto que você trabalhava e o quanto que isso atrapalhava ou não na rotina de estudo. Eu trabalhava basicamente os 5 dias, assim, da semana. Ocasionalmente, às vezes, final de semana, 1 ou 2 turnos. Mas, desde que eu estava na faculdade, eu não fazia um estudo, digamos assim, monofásico. Eu sempre tinha todos os livros, todos os esquemas, imagens, tudo no celular. Eu tô com o celular todo o tempo. Então, desde a faculdade, eu tinha, 5 minutos livre, tava chegando do almoço, tava esperando alguma aula. Eu ia, lia um pouquinho, beleza, começava, fechava e tal. E assim, isso foi algo que eu fui levando comigo. O meu jeito de estudar sempre foi algo que demandava um pouco menos de tempo. Era como se fosse uma troca, assim, entre sentar e concentrar naquilo e absorver um pouco a informação um pouco mais rápido. Mas assim, pra mim, como eu tava meio que na correria, absorver a informação rápido era importante. E funcionou, acabou que eu fui me encontrando nesse modo de estudo. Então, assim, absorver em pequenos nuggets, assim, em pequenas partes dessa informação, sempre me ajudou a reter um pouco mais do conhecimento. Interessante. E você não... Como isso já funcionava pra você, você não inventou de, agora deixa eu mudar meu método e fazer tudo diferente porque eu vou estudar pra residência? Eu até tentei algumas vezes, assim, eu via... Minha namorada, por exemplo, ela é daquelas que pega um monte de caneta, de marca-texto, aquelas colorido. Fitinhas washi, etc. Aí eu, vamos ver como é que funciona isso. E, assim, eu até tentava, sentava na mesa e tal, mas sempre acabava voltando pro meu estilo mesmo. Eu sempre acabava pegando meu tablet, fazendo as anotações lá mesmo, passando 10, 15 minutos, fazendo outra coisa, voltando depois. Você já se conhecia e é isso aí, esse é o meu método e pronto. Exato. Olha só. Interessante, hein? Mas você falou, trabalhavam 5 dias por semana, era o quê? Era das 7 às 7, assim? Ocasionalmente era de 7 às 1, às vezes era de 7 às 7, às vezes era noturno também que pegava. Umas 50 horas por semana, era uma coisa que não tinha muita regularidade. Tá. A maioria das manhãs eram quase todas cheias, a maioria das tardes também. Tá. Era uma carga horária... Bem relevante. Trabalhou bem. Então, mas e aí? E ao longo do ano, você estava fazendo
cursinho, puta, como é que você lidava com apostila, questão, aula, para encaixar tudo isso? Ou não encaixava, aí você já botou seu método? No início, eu tentava bastante encaixar a apostila. Então, eu lia, fazia o resumo, etc. Só que aí, o tempo foi começando a bater, foi começando a diminuir até o tempo para as provas e tal. E aí, começou o Covid, tudo ficou um pouquinho doido. Acabou presencial, acabou tudo, eu simplesmente não. Quer saber, eu vou começar a ler. Fui começando a ler nesse esquema que eu te falei. Pegava o tablet, de vez em quando lia um pouco, de vez em quando lia um pouco. Comecei a fazer bastante questão também nesse esquema, tipo, não sentava 3 horas para fazer 100 questões. Fazia, dava uma pausa, fazia de novo, quando desse mais tempo, dava uma pausa. Isso no meio do trabalho mesmo, não? No meio do trabalho. Olha só. De vez em quando tem aquela pausa, sei lá, uns 2 minutos entre um paciente e outro, faz 1, 2 questões. Rapaz. Mas, e prova na íntegra, você tirava algum tempo para fazer ou não? Para treinar? Tirava... Assim, eu sempre resolvi prova rápido. Certo. Porque, assim, na minha cabeça, eu sempre tive essa mentalidade de... Cara, se eu não sei o resultado se eu não sei a resposta dessa questão, não vai adiantar eu passar 3 minutos meditando assim, tentando alcançar a iluminação. Eu não vou saber o resultado. Aí, qual é a resposta? Então, eu sempre fazia muito rápido as provas. Não tomava tanto tempo assim. Era questão de 1 hora e pouco. Você sabia o que você sabia e você sabia o que não sabia, basicamente. Exato, basicamente. E é algo que até eu sinto que me ajudou um pouco, por exemplo, na prova da escola, vocês sabem, obviamente, mas caso alguém não saiba, ano passado a objetiva foram 100 questões, uma prova padrão normal, só que em 3 horas. Foi então, curto. o que tu conseguia fazer em 4 horas, tu tinha que se adaptar para fazer em 33% menos tempo. Pra mim, foi suave. Pra um monte de gente que tava super bem preparada, levou pau porque deixou um monte em branco, né? Basicamente. E você já sai na frente, né? Tendo essa agilidade, muito legal. E você vem com uma bagagem de que você tá deixando isso bem claro, você sempre foi assim, né? Sempre foi desse jeito. Então não é que de repente, pra residência eu vou estudar de uma forma diferente. Não. É isso mesmo, não, sempre foi diferente. Era o meu estilo mesmo, desde a faculdade era assim. Eu, no máximo, tentei adaptar esse estilo para a quantidade de conteúdo que tinha para residência, que é mais do que da faculdade. Mas nunca não mudei radicalmente o meu jeito de estudar. Eu não pensava, nossa, eu vou ter que pegar essas 100 páginas aqui e eu vou ler durante a noite de uma só vez para conseguir fazer isso e amanhã vou tentar e marcar no cronograma e tal. Até porque às vezes você tem tempo, às vezes você não tem. Não tem, claro. Se você, por exemplo, tem no seu dia alguns períodos, sei lá, 10 minutos que você tem livres, no total eles somam 1 hora, e você não consegue estudar porque você não tem 1 hora inteira livre no seu dia, pra mim, isso daí não rolaria. Estaria perdendo esse tempo. Basicamente, você acabava aproveitando melhor porque cada brecha você utilizava, né? Eu vejo que é um jeito diferente de estudar, bem interessante. É diferente do que a gente vê normalmente, porque as pessoas bem costumam ter esse tempo. Puta, eu preciso estudar, eu preciso ter 3 horas livres para eu estudar. E aí uma pergunta que pode estar na cabeça das pessoas para você chegar nesse ponto, é porque você considera que no 5º, no 6º ano, você formou uma base boa, que você, enfim, já estudava, sempre estudou legal, sempre teve essa base legal para você, por exemplo, assim, se você fizesse uma prova na íntegra no início de recém-formado, você ia tirar 40% na prova, como 40% é a pessoa que nunca estudou na vida ao longo da faculdade. Ou você estaria tirando entre 60 e 70, ou mais de 70, eu não sei se você fez a prova, mas só para colocar aí os nossos ouvintes na mesma página. Como eu já falei, eu sempre fazia desse jeito. Então, assim, eu tinha uma base boa. No início das provas, eu tirava por volta de uns 70% por aí. Mas eu não acho que seja um impeditivo tão grande, porque para residência, você estuda muito mais e você tem que saber muito mais conteúdo do que você já vem da faculdade. Por exemplo, eu nunca tive muito gosto pessoal mesmo. Assuntos de
cirurgia, por exemplo, cirurgia geral, hérnias, etc. Eu nunca gostei de hérnias, nunca gostei de cirurgia, sempre evitava ativamente estudar cirurgia o máximo possível. Sim. Internato de cirurgia foi uma tortura, mas fazendo desse jeito que eu falei, conseguia, porque assim, até porque não é um assunto, você não gosta do assunto, perfeito, mas você não está dedicando 2 horas do seu dia para estudar algo que você odeia. Claro. Então, Facilita. assim, é uma coisa que eu acho que facilita também. Você, por exemplo, não gosta de preventiva, você não vai conseguir, até pode, mas tem que ser um Buda, tem que ter muito autocontrole para passar 3 horas estudando todos os preceitos e trejeitos e etc. da atenção básica. Se você bota, eu acho que é um pouco do meio que o pessoal que faz muito flashcard, que estuda por muito flashcard, eu acho que eles pegam um pouquinho por esse lado também. É uma informação que é um pouco mais digerível, mas só que enquanto acho que eles botam mais pelo lado de tentar acertar a questão, eu fazia muito mais pelo lado de tentar entender o conteúdo e depois tentar acertar a questão. Mas assim, como eu estava falando antes, um jeito de cada um de estudar. Você sempre foi bem seguro de que o teu método te levaria para frente? Eu sempre fui... Assim, não dá pra ter 100% de certeza, obviamente. Bate medo depois que sai o resultado da prova, você vê que todo mundo fica parecido contigo, assim, sempre bate aquilo, mas eu sempre fui relativamente seguro de que eu tinha... Aliás, sempre fui 100% seguro de que eu tinha condição de passar. Opa. Eu sempre fui relativamente seguro de que eu iria passar, mas ter condição de passar, eu sempre fui 100% seguro. E isso daí é algo que, assim, vendo por fora, o que o pessoal mesmo falava, que a gente se encontrava fazendo entrevista, etc e tal, Claro. e até alguns conhecidos meus que estão no internato, estão passando por isso, eu acho que você saber que você pode passar é muito importante. Você vê, por exemplo, eu vejo gente que faz em faculdades boas, etc, e que tá pensando, nossa, mas eu comecei a estudar tarde, eu não vou conseguir, e a gente que eu sei que é boa. Sim, ou então, por exemplo, gente que sai de faculdades que não tem tanto nome e que pensam, como é que eu vou conseguir competir com o pessoal lá de São Paulo? Isso é muito comum, inclusive, de onde eu venho, assim. Porque fica aquela coisa, você sabe do potencial, você sabe do pessoal que tá aqui, que tá nas melhores graduações em medicina do Brasil, e isso daí vai te deixando para baixo. Vai. Você fica pensando, por que eu tô dedicando esse período aqui do meu dia, esse tempo, para fazer algo que para tentar me levar para um lugar que eu não vou conseguir passar? Por que eu estou fazendo todo esse esforço para fazer isso quando eu poderia tentar um lugar mais fácil? Ou então, por que eu estou fazendo todo esse esforço para tentar essa especialidade quando eu poderia tentar uma especialidade mais fácil? Tipo, todo mundo tem um potencial bom. Todo mundo tem potencial de passar. Não importa o método de estudo, não importa quanto faz, etc. Não é o lugar que você veio, ou então quanto tempo de estudo que vai definir isso. Se você ficar se botando para baixo, você vai acabar se botando para baixo. Total. E de onde vinha essa tua... Confiança. A resposta para todas essas perguntas é, cara, eu confio no meu taco. Por que você confia no seu taco? As pessoas vão querer saber. Eu sempre fui um bom aluno, assim, eu tirava notas muito boas na faculdade mesmo. Eu sempre sabia o quanto eu sabia. Mas eu acho que a confiança veio um pouco assim de raiva mesmo, tipo... Não, era uma coisa meio, não. Beleza, eu não acredito que eu tô fazendo isso tudo pra não conseguir passar. Eu vou conseguir passar. E eu acho que veio de um pouco também de querer mostrar aquilo que eu sabia. Eu queria ver o meu nome na lista. Eu queria, por exemplo... provar que você era capaz. Exatamente. Eu queria provar que eu tinha chegado lá. Pra si mesmo. Pra mim mesmo e meio que como, digamos assim, no meu caso, pessoalmente, um orgulho regional. Eu queria provar, nossa, eu saí daqui de Manaus pra vir pra cá e consegui.
E assim, eu tenho certeza que todo mundo consegue ter a sua motivação pessoal. As minhas eram essas. Eu queria tanto provar pra mim, eu queria ver meu nome, eu queria que meus pais vissem, eu queria que o pessoal ao meu redor visse. E eu queria mostrar que alguém que saísse de lá de Manaus era capaz. Faz todo sentido. Esse antecedente, esse track record de já ser um bom aluno ao longo da faculdade seguramente reforça a confiança. Você fala, 6 anos, parça. Vim tendo boas notas e tal, enfrentei prova. Isso deixa o cara mais confiante. E eu partilho total dessa outra motivação também de, cara, eu quero provar. Eu quero ver meu nome na lista. Eu vim de Catanduva. Mesma coisa, Márcio. O cara veio lá, do interiorzão, mostrar pros povos da capital como é que a banda toca. É isso aí, velho. E seguramente na tua faculdade você deve ser lembrado, turma após turma, o pessoal deve falar de você e lembrar, pô, ele tá lá, a gente consegue também. Pior que o pessoal da minha faculdade foi para lugares muito bons. Tem gente que foi para Ribeirão, tem gente que foi para UFRJ, tem gente que foi para o HC da USP, assim. Era um pessoal muito bom, era uma safra muito boa. E assim, essa questão de tirar boas notas, obviamente não é exclusiva para mim, porque eu penso assim, pro cara tá querendo, tá motivado para fazer uma residência num lugar top, ele, na maioria das vezes, já tinha essa vontade há um tempo, e ele já tinha boas notas, etc. Já era um bom aluno. Assim, na maioria das vezes, eu imagino que seja assim. Então, eu acho que é algo que serve para muita gente. Eu fico pensando, nossa, uma pessoa que, sei lá, sempre tira boas notas na faculdade, etc., sempre tentou aprender o máximo possível os conteúdos, se esforçou nas aulas. É até um pouco triste ver essa pessoa se botando para baixo, achando que não vai conseguir competir com mais gente. Tá na mesma situação que ela, que passou pelas mesmas coisas. Entendeu? Porque essa pessoa, obviamente, tem potencial. É algo que eu acho que fica faltando, que quando você ganha consciência disso, você dá um salto. Você dá um salto na sua motivação, você se sente mais motivado a estudar, você acompanha melhor o teu desempenho. O que você fala para esses seus amigos, colegas que se colocam para baixo? Como é que você consegue aconselhar eles? Aconselha aí, porque eu acho que tem muita gente, principalmente agora nessa reta final do ano, estamos em setembrão aí, Total. Que a galera começa aquela confiança que às vezes não era muito firme e começa a roer as estruturas. Total. Agora no final do ano, né? Então, Que acaba saindo ranking, etc. Você fica, nossa, eu fiquei no percentil 50, 60, eu não vou conseguir passar nunca. Todo mundo tem um potencial de passar. Todo mundo tem esse potencial de nascença, assim, todo mundo consegue estudar. A grande maioria das pessoas, acho que quase todas ou todas, atualmente fazem cursinho. Mas, quando você está competindo, sei lá, numa especialidade que tem 25 por vaga, você não está competindo com, sei lá, 25 pessoas. Se você está se esforçando, tá fazendo todo o seu possível, tá no seu método de estudo, tá melhorando, você tá competindo com umas 4 ou 5 pessoas que estão no mesmo nível que você. Boa. perfeito. O resto já ficou para trás. E eu acho que em toda especialidade é assim. Você pode, sei lá, ter uma dermato de 50 pessoas. Se você tá no seu melhor, fazendo o seu melhor, você tá competindo com as pessoas que estão fazendo o melhor. Que é sempre uma minoria, né? Até porque tá ficando mais difícil a prova. Provas do ano passado foram impossíveis. Assim, eu fazia a prova, eu olhava para a prova tipo, meu Deus do céu, o que é isso? Então, esse ponto de partida que a pessoa tem, nossa, eu fiz tal faculdade, tirava tal nota, etc., tá ficando para trás. Claro. Porque os assuntos estão ficando mais difíceis. Tudo tá o nível tá ficando mais baixo, assim, o piso. Então, você tem que se nivelar pelo teto. Se você sabe que você tá fazendo o seu melhor, pronto, você tá fazendo o seu melhor, tá competindo com quem faz o seu melhor. Quem não faz o seu melhor, tá ficando para trás. Já era. E assim, é uma minoria que realmente faz o melhor. É uma minoria, por exemplo, sempre tem gente nas provas, desses 25 por vaga. Tem gente que quis fazer prova logo no 6º ano. Tem gente que tá fazendo prova só que não sente que não se preparou tanto, tá fazendo por pressão de pais, de um monte de gente. Então, assim, o pessoal que realmente quer passar é pouco. Se você tá se preocupando com isso, já é sinal de que você quer muito passar. Claro. Se você não quisesse, você não estaria se preocupando. Claro. Resumindo, acho que tudo que você
tudo que você falou seria basicamente uma frase, que é confie. Se você tá fazendo o seu melhor, confie que você tá fazendo tudo que é possível, né? Porque no final das contas é isso. Faça o seu melhor e confie. Muito bom. Tem que confiar no próprio taco, basicamente. A América falou. Total. Isso a gente ouviu já em episódios anteriores. O cara falou, olha, eu sei que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não vagabundeei, não vacilei. Se der certo, mérito meu. Se der errado, eu não preciso ficar me auto-chicoteando. Porque não tinha mais nada que ser feito. Cara, beleza, é começar de novo, fica o aprendizado, a maturidade. A pessoa consegue dar a volta por cima e entender que não foi um ano perdido ou que, ela é burra e não vai conseguir passar. Mas é sempre mais fácil ir pro caminho da autodepreciação, né? Exato. É sempre muito fácil fazer isso. Resiliência é uma virtude rara. Raríssima. Que tem que ser trabalhada todo dia. O cara começa o ano resiliente, ele faz o primeiro simulado e toma pau. Não, beleza. Tô começando. Aí ele faz o segundo, toma pau. Terceiro, ele começa, aí tá testando demais minha resiliência também. Então, é isso. Inclusive, eu fiquei curioso, a gente não entrou nesse mérito, dado que você foi fazendo esse estudo mais fragmentado, como é que ficou a bendita da revisão? Você fazia revisão, não fazia? Qual que era a pegada? A gente tá falando daquelas, por exemplo, que tem aula de revisão, etc. Ou de revisão de conteúdo mesmo? Sua revisão de conteúdo. Se você fazia, eu gostaria de saber como que você fazia. Sim, bem esporadicamente mesmo. Bem esporadicamente. Eu focava, por exemplo, muito mais nos conteúdos que eu sabia que eu não sabia absolutamente nada. Por exemplo, sei lá, chegava cirurgia de pescoço. Meu amigo, eu nunca vi um pescoço na minha vida. Eu não sei o que é isso, entendeu? Ia lá, fazia, mas assim, como eu tava falando, começava a apertar um pouquinho o tempo, tinha, no final, que já tava mais ou menos na época das provas, tava fazendo prova teórica já de algumas instituições, tava muito pesado, então assim, botava a aula na velocidade 2, tentava ouvir o cara falando lá, tentava absorver, passava pro próximo, assim. E muitas vezes eu tendia a solidificar um pouco mais, ir um pouco mais fundo nos conteúdos, ou de algumas escolas que eu sabia que cobravam esses conteúdos um pouco mais a fundo, ou então conteúdos que eu sabia que eu já sabia. Que eu queria, por exemplo, conteúdos que eu sempre fui bom. Nefrologia, por exemplo. Eu fui monitor um ano assim de nefro, e nefro é uma coisa pegada. Distúrbio ácido base, etc. É uma coisa pegadíssima para quem tá fazendo prova. E eu tentava aprender tudo daquele assunto super difícil, que eu sabia que pouca gente manjava tanto, para tentar conseguir, se aparecesse em alguma prova, aquele ponto que o outro não ia conseguir. Assim, por exemplo, comparando com cirurgia, sei lá, de pescoço. Tinha jogado pra Deus. Eu não sabia, só que eu sabia que era um assunto que não ia cair, sei lá, muito raramente. Agora, eu acho que você saber o além de algo comum é um diferencial muito grande. Até porque em São Paulo, geralmente eles pegam bastante temas comuns, mas aprofundam em coisas que geralmente as pessoas não sabem, né? Exato. E como é que você se guiava pra saber, assim, quais os assuntos comuns que caíam nas provas que você ia prestar e quais como se aprofundar neles, enfim? Fazia pelo guia estatístico mesmo, que a gente tinha acesso. E assim, fazendo prova antiga, você ganha um feeling. Obviamente não tanto quanto o guia estatístico, mas assim, você percebe mais ou menos o que a instituição quer, mesmo sem ninguém te falar, mesmo sem... Você vê uma planilha na sua vida, você percebe isso. E eu acho que mais importante do que isso, você percebe o feeling de como a instituição cobra pra você a coisa. Você, por exemplo, quando vai fazer a prova da Paulista. Paulista é curta e grossa, assim. Ela quer saber objetivamente sobre aquilo. Não é uma prova que te cobra muito caso, assim, por exemplo, tipo um HC. E não é que nem uma prova da Santa Casa que, sinceramente, os caras... assim, na Santa Casa os caras pegam um pouquinho além do que além deveriam. Total.
Mas assim, você vai se adaptando pro que aquela prova quer te testar. Claro. Quando, por exemplo, eu tava entre uma prova e outra, sei lá, faltava uma semana pra prova da Santa Casa. Eu ficava tentando aprender as coisas mais absurdas possíveis, sei lá, porcentagem de epidemiologia, de não sei o que lá, porque iam cobrar aquilo em algum momento. IANSP e idem. Fazia desse jeito essa preparação. Claro. Guia estatístico que você falou era do Intensivo São Paulo. Do Intensivo, exatamente. Ah, legal. Você usou bastante esses guias estatísticos? Como é que foi na preparação? Ou era mais as aulas, ou era mais as provas? Não, eu usei, era bastante as aulas. Bastante as aulas. Muitas aulas eu usei. Bastante. Que assim, eram aulas curtas. Já, sim. Como eu falava, botava na velocidade 2, Você via ia 20 vendo minutos, as aulas, exato. E acabava sendo muito bom, assim, eu, por exemplo, botava no carro e ouvia que nem podcast voltando do hospital. Legal. Quando eu tava fazendo as provas, Manaus até São Paulo dá uma pernada, então eu baixava e ficava ouvindo no avião, Legal. às vezes. As provas, como eu falei, como o aplicativo mesmo deixava fácil, era só ir apertando, passava para a próxima, assim, era um jeito bem gostoso de estudar. Ah, que massa. Bom, muito bom ouvir isso. Galera, para quem não tá se situando e não é aluno do Intensivo São Paulo, vocês podem conferir um exemplo do guia estatístico lá no nosso Insta, vocês podem clicar lá no link da bio e baixar o guia para entender o que é isso que o Márcio estava se referindo. Galera que está no aplicativo sabe bem como é que é isso de poder filtrar as questões e construir suas próprias trilhas e selecionar os assuntos que você quer ver, como que cai na prova, as aulas estão todas lá, então só dando aqui um parênteses para contextualizar vocês. É de tudo isso que o Márcio está falando. Inclusive as inscrições estão abertas e na descrição do episódio dá para o pessoal conferir aí sobre o Intensivo São Paulo. Mas, voltando aí à nossa conversa, ô Márcio, e aí, como é que você conseguiu guiar isso no final? Quantas instituições você tinha se inscrito, assim, para conseguir fazer esse guia, né? Como eu estava falando, eu queria vir para São Paulo especificamente. E eu acabei fazendo pro HC, para a Escola Paulista, para Santa Casa, pro IANSP, pro Einstein e pro Sírio. 6. E dessas, eu tinha uma predileção, assim, todas são muito boas escolas. O IANSP tem uma enfermaria gigante de neurologia. Santa Casa também bastante forte nesse quesito. O Einstein tem todo o parque tecnológico. Eles têm um contato bastante próximo com os residentes, tinha algumas aulas, assim. Mas eu foquei bastante no HC e na escola. Legal. Porque, para neurologia especificamente, eles tinham um diferencial que eu queria, que era ser de 4 anos. E para mim isso é importante porque, assim, uma coisa que eu sempre soube de neurologia é que é muita coisa para você tentar fazer em 3, sendo um de clínica médica. E assim, da escola, que me pegava bastante era a questão do plantão de neurologia, que era tanto algo que eu não tinha muito contato durante a faculdade, e é o que eu acho importantíssimo para um neurologista conseguir manejar. Claro. Um plantão de cefaleia, um plantão de AVC, de status, é algo que me falaram que era muito forte e eu fiquei interessado nessa parte. Aí eu fiz para essas instituições. E, assim, são muitas instituições, e eu morava em Manaus. Então era bateria, era vir para cá, fazer prova numa semana, final de semana, voltava, passava 5 dias trabalhando, vinha, fazia a prova, no final de semana voltava, repete isso, aí tu passava para a segunda fase. Aí, nossa senhora, pelo amor de Deus, eu passei para a segunda fase, vamos fazer tudo de novo. Ia lá, fazia no final de semana, voltava, e era assim. Fez a prova, chegou a fazer a prova prática da Santa Casa e do Einstein? Fez também? Não, do Einstein eu até dei graças a Deus, porque eu já tinha saído algumas aprovações assim, e aí eu, mano, quer saber, eu não aguento mais não, deixa, cancelei, fiquei com as minhas que eu já tinha lá. Dá pra entender. Fadiga, cansa. Tá vendo, gente? Olha o exemplo vivo aqui. Você acha que você vai se inscrever em um monte de processo seletivo que vai dar conta... beleza, vai passando, vou lá, vou voltando, vou fazendo as provas práticas. O Márcio teve que, por fadiga, e também porque, beleza, já tinha garantido a aprovação em outro lugar. Deixou de vir.
Nossa, que problema ruim que você teve, né? Quem tá ouvindo, nossa, quisera eu ter esse problema que ele não ir pra prova prática, porque já passei. Mas é isso. É isso. É foco, cansa. Vocês não podem estar cansados, vocês têm que estar com a cabeça sharp. Tem que estar boa, tem que estar pensando, tem que estar descansado, fazer prova bem feita. Sair dando tiro pra todo lado, vocês sabem disso. É que nem eu tava brincando antes, aqui no começo do episódio, eu virei cliente Latam Black, assim. Ganhei fila preferencial, malinha saindo antes na esteira, cartão parcelado até fevereiro de 2022. Bolsa de residência é pouca, pessoal, não esqueçam disso não. Ai, total. Caraca. Não. E ainda pegar avião de Manaus pra São Paulo. Não passou na cabeça vir morar pra São Paulo na época das provas pra... Eu ainda tava resolvendo umas questões do exército. Essa dispensa por causa de asma não saiu tão rápido quanto eu gostaria. Precisava um pouco de dinheiro também, assim, eu queria ter um pouco mais de coisa. Ficava um pouquinho longe, assim, aí tem um pouco de suporte familiar. Claro. Também ajudaria bastante. Claro. Minha namorada ela ficou aqui pra fazer as provas. Ela estava desde novembro aqui já. Legal. Pelo menos tinha lugar pra ficar quando eu vinha pra cá, é menos uma preocupação. Caso peculiar aí de como estudar, cara, sempre agrega muito. Vê as diferenças entre as pessoas e no final das contas você vê que diferentes caminhos podem levar ao sucesso. Meu irmão, então eu te convido se teve alguma coisa aqui que a gente deixou de endereçar, você fala, não, eu gostaria muito de deixar essas palavras pro pessoal, o palco é todo seu. Tem alguma coisinha que você queria dizer pra galera? Eu acho que uma coisa que a gente vê muito, que eu via muito quando eu tava, assim, como eu tava falando, eu vejo muito com algumas pessoas que ainda estão buscando aprovação, é ficar pensando muito além do que deveria sobre qual especialidade quer, qual escola você quer fazer. Obviamente, assim, é uma decisão muito importante, talvez a decisão mais importante da sua carreira profissional, mas assim, você gosta de uma coisa, você quer fazer essa coisa, você não tem por que mudar porque você acha que não vai passar, ou porque você não quer, ou você acha que não passa em tal escola, ou você acha que tal especialidade é muito concorrida. Se você tem essa decisão, porque você sabe os teus gostos, você sabe como é mais ou menos a vida que você quer, como é mais ou menos o seu dia de trabalho, quais são os assuntos que você gosta de ver na medicina. Você ficar mudando isso para algo que você não tem controle, que é a nota dos outros, ou então que os outros querem fazer, não é você, entendeu? Não é você que está fazendo essa prova, não é você que está fazendo essa decisão. Eu acho que o mais importante em todo esse processo é saber o que funciona para você e você tentar adaptar todo o conteúdo e todo o processo a você. E não pensar, nossa, porque tal pessoa que eu conheço passou e dormia 3 horas por noite. Mano, eu dormia 8 horas por noite, 7 horas tranquilo, suave. Assim, todo mundo tem o seu jeito. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Você tem que ser verdadeiro com o seu jeito de estudar, com o seu jeito de viver esse processo. E com isso, vamos nos despedindo desse episódio. Obrigadão, Márcio. Valeu demais. Valeu, meu irmão. É isso. Nóis. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. É isso, galera. Aqui a gente vai se despedindo do nosso penúltimo episódio. Um episódio riquíssimo, um episódio para você ouvir, para você confiar nesse método de estudo que você tá aí aplicando o ano inteiro, para você não desanimar, para você não pensar o tempo inteiro se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, para você confiar no seu taco. Exatamente. Bom, eu deixo esse episódio com algumas mensagens que para mim ficaram muito claras, né? Não tem desculpa, moçada. O cara trabalhou, meu parceiro, mais de 50 horas por semana e mesmo assim o que ele fez? Ele arranjou tempo para conseguir estudar, então não pode isso. Não pode cair na cilada, né? Na seara de, porque não vai dar, porque isso, porque aquilo. O cara confiou em si, sempre seguiu essa premissa de que ele conseguiria passar, não interessa de onde ele vem, quantos anos ele tem, para onde que ele quer ir. Ele sabe que ele consegue. E vai fazer o que tiver que ser feito
para chegar até lá. Então, nas brechas ele estudou. Nas trincheiras. Nas trincheiras, ali, na escuridão da falta de tempo, ele encontrou a luz e ali ele fez nascer todo o conhecimento que hoje o colocou dentro da Escola Paulista de Medicina. É isso, meus queridos. Fechou? Muita satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Fica aí essa última chamada. A gente citou para vocês o Intensivo São Paulo durante o episódio. Você pode correr lá, fazer a sua inscrição, confere os materiais gratuitos antes de você fazer a inscrição. É isso, os editais estão saindo, moçada. Vão lá, aproveitem, vejam o guia estatístico, vejam as aulas por instituição, ali focado no que cai, para vocês preencherem esses gaps na reta final de vocês, que é importantíssima essa preparação de reta final. Total. E compartilhem esse episódio aí com seus amigos que estão precisando desse gás final. E não esqueçam de ficar com a gente no próximo episódio, que vão ser os highlights, os melhores momentos dessa temporada. Exatamente. E mais um tantinho de coisas que vai ser surpresinha pro próximo episódio. The best stuff. Tudo junto. Além de conhecimento, fica aí o nosso abraço. Até depois, moçada. Valeu!